Louvado seja Deus por esse tempo de adoração. Eu confesso aos irmãos que eu tive a oportunidade de ter um pouco mais desse coro feminino da nossa igreja, pois no culto das 8h30, elas fizeram todo o louvor e as músicas, as canções, antes dessas 3 de inspiração, eram músicas do nosso cantor cristão que falam sobre Deus abençoar o nosso país. Então, nós temos músicas muito antigas, que foram inspiradas por Deus, clamando, orando, para Deus abençoar a nossa nação. E eu quero te convidar agora a orar pelo Brasil. No próximo sábado, 7 de setembro, é dia da independência do Brasil, mas nós vivemos num país que é muito dependente. Não quero aqui entrar em assuntos que não me competem e também não cabem a esse lugar, mas o que me cabe dizer é que o nosso Brasil ainda é um país onde muitos não conhecem a Jesus. Muitos são dependentes do pecado. E nós temos que orar pela independência também dessas pessoas, para que eles aprendam a depender de Jesus Cristo, do nosso Senhor. O Brasil é conhecido lá fora como um país de pessoas aproveitadoras, mentirosas, um país que as suas maiores festividades é regada a drogas e depravação. Imagina, meus irmãos, se o país Brasil fosse conhecido como um país de Jesus. Imagina se cada turista que viesse ao nosso país, a nossa fortaleza, conhecer nossas praias, saísse daqui com Jesus no coração. Nós devemos orar e muito pelo nosso país. Devemos orar sim, porque somos nós, também brasileiros, alguns estrangeiros, que temos essa missão aqui nessa terra. Então baixe sua cabeça e ore comigo. Pai, nós queremos apresentar o nosso Brasil ao Senhor. O Senhor sabe das lutas que nós brasileiros enfrentamos, em meio à idolatria, a feitiçarias, em meio a um povo corrupto, Senhor Deus, e a tantos pecados que assolam, ó Pai, trazendo pobreza, miséria e tantas mortes por meio da violência. Nós queremos entregar o nosso país, mas ao mesmo tempo queremos nos comprometer com o Senhor, para sermos a diferença no nosso país, Senhor Deus. Aonde cada um de nós estivermos, ó Pai, usa a nossa vida, para que eu e cada irmão meu aqui, ó Pai, seja um brasileiro, mas um brasileiro que pertence à pátria celestial, ao Senhor Jesus, ó Pai, fazendo a diferença por onde passarmos. É assim que nós oramos, no nome de Jesus, amém. Bom, meus irmãos, eu estou hoje, também já estive trazendo aqui a direção e palavra no culto das 8h30, e eu confesso que eu estou com sono. Eu venho de um retiro chamado Cursilho Masculino, começou na última quinta-feira, e eu precisei me ausentar, servindo nesse cursilho, nesse retiro, me ausentar ontem à noite, para poder estar aqui com os irmãos. Alguns homens da nossa igreja estão lá, participando, inclusive o pastor Naum está fazendo cursilho, participante do evento. E é tão incrível, meus irmãos, que na quinta-feira à noite, eu tive a oportunidade de contemplar 55 homens desconfiados naquele lugar, sem saber o que iria acontecer. E ontem, ao deixar aquele lugar, eu vi 55 rostos transformados. De cristãos, de crentes, de não crentes que aceitaram a Jesus ali, e até daqueles que se dizem simpatizantes do Evangelho, encontrando Jesus verdadeiramente. Então eu louvo demais a Deus por esse ministério e quero convidar a igreja a se envolver mais, aqueles que estão conhecendo. Nós somos colaboradores desse ministério, não é um ministério da PIB, mas a PIB, inclusive dos pastores, eu sou o mais envolvido nesse ministério e eu louvo demais a Deus. E como já mencionei, o pastor Naum está no cursilho, que vai terminar hoje à tarde, então por isso não está conosco nessa manhã. E o pastor Marcos viajou desde a segunda-feira. O pastor Marcos foi para o Rio de Janeiro se envolver em reuniões destinadas à Convenção Batista Brasileira, que acontecerá no mês de janeiro do ano que vem. Então veja só, o pastor Marcos foi para o Rio de Janeiro falar sobre a Convenção de Janeiro, não é?
E lá ele teve várias reuniões essa semana. No entanto, neste sábado, ontem, às 10 horas da manhã, pastor Marcos também foi participar de um momento único para a vida dele. O filho mais novo, Vitor Cavalari, foi submetido a um concílio examinatório, para, quando aprovado, ser então encaminhado à ordenação pastoral. O Vitor foi aprovado, e ele será ordenado então, na sequência, pastor, assumindo então o ministério auxiliar na Igreja Batista lá em Santa Maria, né? Lá no extremo sul do nosso país. Então Deus tem feito grandes coisas, não é? Por isso nós nos alegramos diante da presença do nosso Deus. Então, meus irmãos, cá estou eu com vocês, trazendo também esse desafio que o pastor Marcos me deixou, uma mensagem nesse primeiro dia do mês de setembro. Nós ouvimos aqui muitas mensagens, direcionamento dos convidados que vieram ao aniversário da nossa igreja no mês passado, do próprio pastor Marcos, trazendo reflexões sobre ser discípulo do Senhor Jesus, sobre o processo do discipulado. A nossa igreja tem refletido sobre isso também nas quartas-feiras. Nós temos pensado sobre esse assunto com muita seriedade. E eu quero também trazer para vocês o quanto é importante nós carregarmos essa identidade de discípulo. Imagina se cada membro dessa igreja for reconhecido lá fora como um discípulo de Jesus, sem precisar dizer nada. Às vezes nós somos reconhecidos pela nossa profissão, às vezes nós somos reconhecidos por algo que a gente gosta e nos identificamos com outras pessoas. Nesse cursilho eu tive a oportunidade de conhecer um senhor que está fazendo um cursilho, e ele tem um filho cuja família é da nossa igreja, e ele tem 2 netos que também são jovens aqui na nossa igreja, e ele veio falar comigo: pastor, meu filho, meus netos são da sua igreja, e como eu sou feliz pela sua igreja. Mas o que me chamou a atenção desse senhor é que ele estava disfarçado de torcedor do Fortaleza. Todas as roupas que esse senhor usava era do Fortaleza naquele cursilho. Eu disse: meu senhor, você não tem outra roupa não? Não tenho nada contra, não torço para nenhum time aqui do Ceará. Mas ele disse: olha pastor, mas eu preciso te dizer uma coisa. Eu tenho meus 2 netos, eu tenho muito orgulho dos meus netos, que eles são de Cristo, eles pregam na escola, na faculdade, mas eu não deixo meus netos me chamarem nem de vovô, nem de vozão. Aí eu entendi o motivo. Pelas roupas dele, eu consegui perceber. Meus irmãos, nós não apenas somos conhecidos por um time que torcemos, pelo que fazemos, pela família que temos, mas nós temos que ser reconhecidos como os discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas para ser discípulo, é necessário algo que desde o Antigo Testamento se faz tão presente naqueles que são seguidores do Senhor, que é a presença de Deus. Parece até que é redundante isso, dizer que um cristão tem que viver na presença, mas é verdade, porque nós corremos o risco de acreditar ou de achar ser possível fugir da presença de Deus ou escapar aos olhos do Senhor em algum momento. Um verdadeiro discípulo é aquele que anda na presença. Um verdadeiro discípulo é aquele que reflete Cristo, porque Cristo é presente na vida dele. Se não tem nada na frente do espelho, nada vai aparecer no espelho. Nós somos espelho de Cristo, porque refletimos a presença dele em nós. E como mencionado aqui, isso consta na palavra de Deus desde o Antigo Testamento. Em Gênesis, capítulo 17, versículo 1, diz a palavra: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Só tem condições de ser reflexo de Cristo
de ser um agente do reino de Deus aqui na terra, andando na presença dEle. Um crente que por alguma razão, algum motivo, tenta se esconder de Deus ou esconder suas atitudes de Deus, seja ele adolescente, jovem, adulto, seja quem for, vovô, até vozão. Aquele que se esconde ou pensa que se esconde da presença de Deus, esse ainda não encontrou essa característica que Deus exige de Abrão, que logo em seguida se tornou Abraão, ser perfeito no Senhor. É preciso estar na presença de Deus. Em outro momento, no Êxodo, capítulo 3, versículos 1 a 5, diz a palavra: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele voltava para ver, Deus, no meio da sarça, chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Meus irmãos, viver na presença de Deus é viver na santidade. A presença de Deus para Moisés requeria atitude de honra à santidade de Deus. Tirar as sandálias tem esse significado. Não que nós devemos repetir essa ação de forma literal. Eu não gostaria que os irmãos todos tirassem os sapatos nessa manhã. Mas é preciso olhar para esse texto e entender que presença de Deus é vida santa, é vida separada, é vida consagrada ao Senhor, e não há discípulo sem consagração. Agora eu quero te convidar a refletir sobre a mensagem de hoje, cujo tema dela é: somos os dois discípulos. Pois é, esse título aparentemente estranho, vai fazer sentido para você já já, é que nós, de repente, somos parte de um grande trabalho de Jesus Cristo, discipulando, tratando, ensinando os seus seguidores, e que talvez eu e você façamos parte de um grupo seleto, de 2 desses discípulos. Então abra sua Bíblia na palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo 21, a partir do versículo 1. Evangelho de João, capítulo 21, a partir do versículo 1. Então, irmão, vai abrindo aí sua Bíblia, seu aplicativo, para ajudá-los. João fica depois de Gênesis. Tem gente que está procurando, sim, agora você achou. Muito bem. Agora que você chegou, Evangelho de João 21, acompanhe então a leitura que farei. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis.
Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se da sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão, lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Deus amado, aplica a tua palavra, Senhor Deus, em nossas vidas, que não sejam as minhas, mas o teu falar, as tuas palavras, que alimentem o nosso coração nessa hora, em nome de Jesus Cristo, amém. Mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto, e se você ainda não identificou, nesse texto é nos apresentado aí, logo nos primeiros versículos, uma lista dos discípulos que estavam de caminho, que estavam seguindo suas vidas. E dado essa lista, incluindo nomes, restaram 2 pela qual a Bíblia não nomeia. Então, o tema dessa mensagem, somos os 2 discípulos, é que talvez eu e você nos encaixemos nesses nomes. Talvez na sua Bíblia você possa colocar de lado, no lugar em que não é mencionado o nome desses 2 discípulos, dos 7, você pode colocar o seu. E glória a Deus se isso acontecer nessa manhã. Os discípulos então, do versículo 1 ao versículo 3, mantenha sua Bíblia aberta nesse texto, eles vão pescar. Eles saem para uma prática que muitos deles era o cotidiano, era a prática comum. É uma decisão, inclusive, de uma iniciativa de um deles. Justo esse, um deles, pescadores. Pedro chega para os outros discípulos e diz: vou pescar. Pode parecer uma decisão normal, simples, de alguém que foi convidado para ser, ou melhor, que foi e viveu uma vida de pescador, mas que posteriormente foi convidado para ser pescador de homens. Então, de repente, já lance no nosso pensamento um certo julgamento. Mas Pedro, Jesus não te chamou para ser pescador de homens? Por que você vai para o mar pescar peixes? Meus irmãos, pescar era algo que Pedro sabia fazer. E você, como um ser humano, sabe que a gente sente fome. Inclusive, eu que já sou alvo de bullying dos outros pastores por pregar muito tempo, talvez deixe os irmãos com fome nessa manhã também, a depender da extensão da mensagem. Aqui, Pedro tem fome, e a Bíblia não dá margem para pensar por que ele decidiu pescar, se era só por fome, ou se realmente eles estavam desistindo do ministério, e voltar a fazer o que faziam antes de Jesus os convidar. Acontece que o que a Bíblia diz é o que precisamos saber. E a Bíblia diz que Pedro disse: vou pescar. Só que Pedro não ficou sozinho nessa decisão. Pedro, ele recebeu um coro de outros 6 homens que disse: nós também vamos. E assim, eles se lançaram ao mar. O texto fala que eles, ao ir pescar, e saíram, e passaram a noite. Quem entende de pesca, sabe o melhor horário para pescar. Esses homens entendiam muito de pesca. Esses homens conheciam os mares daquela região. Eles sabiam os lugares onde encontrar peixe. Só que,
ao fazer aquilo que eles tanto sabiam fazer, com tanto conhecimento. Você tem aqui nesse grupo homens que são de gerações de pescadores. O pai era pescador, os filhos de Zebedeu viviam da pesca a família inteira. Essa turma sabia de peixe e de pesca. Foram à noite, entraram no barco e naquela noite nada apanharam. É frustrante. É frustrante você lutar, trabalhar e não ter resultado do seu trabalho, não ter o merecido daquilo que você se esforçou. É frustrante. Mas a lição que nós tiramos, a começar desses primeiros versículos de João 21, é que, meus irmãos, todos nós vamos voltar ao nosso cotidiano. Sim, segunda-feira, amanhã, você também vai pescar. Você também vai voltar à sua vida. Eu considero ser muito difícil, para mim como pastor, ao vê-los, cada um sentado nesses bancos aqui, agora, onde vocês estão. Vocês participam do culto, vão participar da ceia logo mais, e não se levantam dessas cadeiras. E aí eu venho, segunda-feira, amanhã, dar plantão na igreja, e encontro os irmãos aqui do mesmo jeito sentados, esperando mais um culto, mais uma palavra. Eu acho que isso não vai acontecer. Eu espero que não vai me assustar muito. Então, na segunda-feira, meus irmãos, nós vamos pescar. Nós vamos voltar ao nosso cotidiano. Vamos voltar a fazer aquilo que nós estamos acostumados a fazer, sendo aquilo que você goste ou não. Mas o teu ganha-pão, o teu trabalho, a tua família, os teus afazeres, tuas obrigações. Nós vamos voltar. Acontece que esse texto me deixou claro uma coisa. Mesmo homens tão experientes na pesca, quando voltaram ao seu cotidiano, eles se depararam com uma experiência, a experiência da frustração. Eles já sabiam pescar, eles sabiam o resultado de uma boa pesca, sabiam o melhor horário, o melhor local, eles tinham uma rede preparada para isso. Eles estavam prevenidos, eles fizeram a parte deles. E, meus irmãos, como a gente na vida também passa por isso, preparados, somos prevenidos, nos informamos, nos preparamos, e situações nessa vida nos frustram, no nosso cotidiano. Meus irmãos, eu, como pastor de jovens, o pastor Vitor, pastor de adolescentes, nós sabemos tanto que as gerações atuais de jovens e adolescentes estão inteiramente despreparadas para frustrações dessa vida. Eles não aceitam um não como resposta. Acreditam numa coisa dessa? Aí você que é pai de adolescente, pastor, eu sei, sabe, né? Obrigado, viu? Eles não sabem ouvir não, porque a vida inteira só ouviram sim. Sabe, às vezes, quando eu era criança, eu tinha raiva de coisas que meus pais faziam, porque eu não sabia, mas eles estavam me preparando para viver frustrações. Eles diziam não, mesmo podendo me dizer um sim. Olha, aquele famoso, na volta a gente compra. Até hoje não voltou. Sabe, irmãos, tem situações que a gente precisa aprender. E as gerações atuais não sabem. Gente, eu quando era um adolescente, você já foi adolescente também. Eu não sei que tipo de adolescente você foi. Mas eu era um adolescente que em determinada fase, toda semana eu me apaixonava por uma menina diferente. Toda semana. E gente, olha esse rostinho. Olha esse tamanho. Eu ouvi tanto não. Eu ouvi tanto não. Eu tive tanta frustração porque eu me apaixonava. Sabe? E assim, e não pense, eita, o pastor deve estar com sentimento de inferioridade, porque ele está falando do rosto dele e tal. Gente, eu superei, eu casei. Deus é bom. O irmão da igreja, há umas 2 semanas atrás, chegou para mim e disse, pastor, eu recebi aqui uma proposta e eu queria te convidar para se envolver nessa comigo. Eu consegui aqui um preço muito especial para fazer implante de cabelo. O pastor não gostaria, porque o preço é muito bom. Vamos entrar nessa comigo? O pastor precisa.
Eu disse, meu irmão, de que adianta eu gastar tanto dinheiro para implantar cabelo e continuar com esse rosto? Não vai mudar muita coisa. Deus é muito bom. Quem conhece a minha esposa hoje não sabe, porque ela fez uma cirurgia, mas minha esposa enxergava muito mal. Então, para Deus deu uma mulher que não enxergava direito. E me abençoou. Agora ela vê, mas já casou. Já está casado. Até que a morte os separe. Pois é. Aqui, meus irmãos, os discípulos, eles têm a oportunidade de viver uma frustração ao voltar para o cotidiano. Seja uma pescaria por uma simples fome, no entanto, continuar a missão que Deus deu através de Jesus, seja mesmo que a intenção deles seja abandonar o discipulado e voltar para a vida antiga. Acontece que eles se frustraram. E isso vai acontecer na tua vida, meu irmão. Não receba isso como uma profecia do mal, não. Mas é normal, nós somos seres humanos. Acontece que apesar dessas frustrações, isso deve nos trazer muito ensino. Meu irmão, sinceramente, me desculpe, mas se a tua vida der tudo muito certo, você não vai nem desejar ir para o céu. Se a vida aqui for tão perfeita, você vai esquecer que tem uma eternidade te aguardando, que lá sim não teremos mais frustração, porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, será presença constante. Ele tirará nosso choro, nossas dores, nós teremos uma vida plena na eternidade. Mas se você correr o risco de acreditar que a vida plena é aqui, você também corre o risco de se apegar a essa vida aqui. Frustrações. Se você é um cristão e você já viveu frustrações, seja bem-vindo ao clube. O texto continua, e agora os discípulos, frustrados, veem a manhã chegando, o dia começa a clarear, e no versículo 4 vai dizer que Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram. Só que o texto já diz que é Jesus, logo, esse texto foi escrito posterior, isso é um relato da história. Porque na perspectiva dos discípulos, havia uma figura na praia. Havia alguém na praia. O texto já nos dá essa dica. É Jesus que está lá. No início do clarear dessa madrugada. Versículo 5, perguntou-lhe Jesus, filhos, tendes aí alguma coisa para comer? E eles responderam, não. Essa pergunta de Jesus é maravilhosa. Meu irmão, nesse momento aqui, esses discípulos, eu e você, sabemos que Jesus tem poder. Jesus é Deus. A Bíblia nos deixa claro que Jesus, onde as pessoas estivessem caladinhas, Jesus olhava para elas e sabia o que estava no coração delas. Sabia o que estava nos pensamentos delas. Sabia o que se passava naquela vida. As perguntas de Jesus, elas trazem um porquê de pedagogia fortíssimo. Quando Jesus pergunta, vocês têm algo para comer? Jesus sabia o que eles não tinham. Jesus sabia e reconhecia no coração de cada um ali, tamanha frustração deles saírem para pescar e não conseguirem pegar nada. Jesus sabe, irmãos. Mas essa pergunta de Jesus também deve nos informar algo, de que Jesus se preocupa com a gente. Ele continua perguntando se você está bem. Sabe, quando você encontra uma pessoa no elevador e diz, tudo bem, mas você não está esperando que a pessoa fale sobre a vida. Você só está esperando que a pessoa diga, sim, tudo bem. E aí, fica calado e segue os dois no elevador. Eu acho que a gente não está preparado para uma outra resposta. Se você chegar para uma pessoa e dizer, tudo bem, ela, não, mas eu preciso desabafar. Aí você fica perdido, porque você não sabe, você nunca chegou nesse ponto. É como a pessoa chegar para você, quer um cartão CIA? E você disser, quero. A pessoa não sabe mais o que fazer, porque ninguém diz que quer. Nunca avançou desse ponto. Então nós não estamos preparados para lidar com o problema dos outros. Tudo bem? Tudo bem. E normalmente a gente mente. Ah, pastor, que pesado, mentir porque está tudo, gente, é uma palavra muito forte. Está tudo bem, tudo.
Você é o pescador que conseguiu todos os peixes, que está tudo certo com você. É uma palavra muito forte. Jesus cuida de nós, gente. Jesus está perguntando se está tudo bem com você. E isso importa demais. Saber que um Jesus, que sonda os nossos corações, que conhece os nossos pesares, Ele se esforça em verbalizar, em nos fazer ouvir sua voz, se preocupando conosco. Se somos os 2 discípulos, nós também estamos nesse grupo aqui, que precisa ouvir do Senhor Jesus, se nós temos o que comer, se nós estamos tendo as nossas necessidades atendidas. Por isso que é tão bom, por isso que é importante ter uma vida de oração, porque se Jesus pergunta, Ele espera uma resposta sua. Então fale com Deus, ore. Se você está bem, ore ao Senhor, mas se está tudo ruim, se não deu certo a pesca da madrugada, ore ao Senhor. Ele continua perguntando se você ainda tem o que comer. Jesus cuida de nós. O texto segue. E quando eles respondem que não tem nada de comer, Jesus diz para eles lançarem a rede, e eles assim fizeram. E o texto fala que eles não podiam puxar a rede, porque era grande a quantidade de peixes. Eu fico pensando, irmãos, isso não está no texto, mas eu fico pensando o que é que se passava na cabeça desses homens, ao perceber um milagre. Eles vivenciaram isso algumas vezes. Eles não sabem quem é o homem que está lá na praia, dando ordens para eles, que passaram a madrugada sem pescar nada. Mas eles fazem. Eles começaram, talvez, a lembrar quem é que fazia isso na vida deles. Jesus manda eles lançarem a rede, eles lançam. E ao lançar a rede, viram tantos peixes. E João, autor desse evangelho, ele diz para Pedro, Pedro, é o Senhor. Então o despertar chegou, ele enxergou Jesus. É o Senhor que está ali. Então, Pedro, ouvindo que era o Senhor, vestiu a sua roupa, cingiu suas vestes, e lançou-se ao mar, ao encontro do Mestre. Meus irmãos, ainda temos 2 situações a aprender, ainda nesse ponto do texto. A primeira delas é que Jesus, além de ser aquele que se preocupa conosco, que pergunta se está tudo bem com você, é Ele quem fornece sustento. Jesus disse, lança as redes. Vocês não comeram nada, façam a parte de vocês. Ele nos dá a possibilidade de nos sustentar. Isso é tão importante para as nossas vidas, porque muitas frustrações nessa vida levam-nos a acreditar que somos impossibilitados de conquistas, porque já nos frustramos. Porque se ouvimos um não como resposta, se a vida não nos deu a melhor das respostas, a gente trava, porque parece que a vida não presta mais. Parece que eu não tenho potencial, eu nunca vou chegar lá. Só que Jesus está dizendo, olha, eu dei para vocês capacidade, eu dei para vocês condições, ação muscular, força humana, para vocês mais uma vez lançarem essas redes e pescarem. E o milagre acontece. Jesus nos sustenta, irmãos. Milagres. Milagres do cotidiano. O milagre de Jesus foi peixes. Talvez na sua geladeira não seja um milagre que vai fazer tanta diferença na tua vida. Talvez tenha pessoas aqui que nem gostam de peixe. Deus tenha misericórdia da sua vida. Mas, meus irmãos, é tão bom saber que, a priori, o sustento do Senhor nos possibilita não apenas ter milagres todo dia de multiplicação dentro do nosso lar, mas ter também a força necessária para pescar. Se não está tudo bem, amanhã Deus está me dando força para tentar mais uma vez, e quem sabe ficar tudo bem. Mas Jesus está dizendo, meu amigo, também faça a tua parte, lança a rede, olha o teu braço aí, você está dentro do barco, você está dentro do mar, só falta isso. O texto segue, e ainda Jesus nos apresenta a fé. Aqui foi interessante, como eu falei, o texto não menciona que a partir do milagre os discípulos já perceberam que era Jesus. Mas o texto diz
que João toma a iniciativa. Lembra? No começo desse texto, Pedro que toma a iniciativa de dizer, vou pescar, os discípulos seguem. Agora é João que está no barco e grita para Pedro que está no mar, Pedro, é o Senhor, é Jesus, apontando a direção daquele homem que está em terra. Pedro, ele já não está mais preocupado em andar sobre o mar, em se assustar e afundar. Pedro sabe nadar, então ele mergulha e vai em busca do mestre. Agora, os discípulos reconhecem o senhorio de Cristo. E às vezes, meus irmãos, em meio às nossas frustrações, às nossas lutas, tudo o que precisamos é um toque de fé. É uma direção para olhar e ver Jesus lá na frente, porque é difícil às vezes. Essa distância, aqui na minha versão bíblica, que traz em côvados, é uma distância média de 90 metros. E que muitos de nós também não teríamos a capacidade de reconhecer quem está lá na praia. Uma vez que eles passaram a madrugada, está amanhecendo, a luz do dia pode incomodar a nossa íris. Eles enxergam um homem. João enxergou Jesus. Só que João não se contentou com isso, e isso é discipulado que João faz agora. Ele aponta a direção de Jesus. Ele diz que é Jesus que está lá. Meus irmãos, às vezes eu e você precisamos disso. Nós somos crentes, nós temos uma vida com Jesus, nós lemos a palavra de Jesus, nós fomos alcançados por Jesus, mas às vezes a nossa visão está tão obstruída por tantas situações, que precisa que alguém faça essa ação de discipulado, seja um discípulo de Cristo apontando para Cristo, e diga, meu irmão, pastor Léo, é Jesus que está ali na frente. E aí eu sigo, porque eu sei que é Jesus que está lá. E aí eu preciso te dizer isso, meu irmão, adiante, na tua vida, por mais que você não consiga enxergar, é Jesus que está lá. É Jesus que está preparando algo para você. Jesus está te esperando, Jesus está se preocupando. Você tem o que comer? Jesus está dizendo, o milagre está aí, faça a sua parte. E Jesus está diante de você para te receber. Tudo é Jesus, tudo acontece na presença do Mestre, como um discípulo precisa da presença de Jesus. Porque é Ele quem provê, a provisão vem do Senhor. Quando os discípulos chegam em terra, versículo 9, eles veem ali uma churrasqueira improvisada. Em cima dela tinha peixes e havia também pão. Então Jesus já trouxe o que eles precisavam. O milagre é um extra. O milagre é para despertar a fé. O milagre é um movimento miraculoso de Deus. Porque Jesus já tinha preparado o café da manhã. Quando os discípulos chegam, já estava pronto. Talvez, e mais uma vez, isso não está no texto, talvez algum discípulo, ou se fosse eu naquele dia, pensaria, então por que ele mandou pescar se já tinha comida? Me dá mais trabalho, já passei a madrugada toda tentando. E que trabalho, viu? A rede está superlotada de peixes. E aí Jesus diz ainda, então trazei alguns peixes que vocês pescaram. Logo Jesus deve ter olhado para ele e dito, rapaz, esses caras estão com fome. Esses homens estão com fome. Os peixes que estão aqui na brasa não são suficientes. Talvez seja você hoje, quando sair daqui e compre 5 feijoadas. Está tendo, viu? Esses homens tinham fome. Jesus mandou, e o versículo 11 diz, que Simão Pedro, ele de novo, ele que deixou seus amigos para trás e foi nadando, agora ele volta para o barco, para pegar a rede. E ele traz então esses peixes, no versículo 11, e arrasta a rede para a terra. E ainda, alguém fez questão de contar, olha isso. Tudo está acontecendo, Jesus está ali, o milagre aconteceu. E tem algum contador aqui, eu sei que tem contador aqui também. Tem alguém aqui preocupado em contar os peixes. E tinha 153 grandes peixes. Milagre. E eles eram tantos que a rede não se rompeu, conforme o versículo 11. Sabe, irmãos, eu vejo Jesus sendo um provedor nas nossas vidas. E a gente precisa ter muito cuidado, até mesmo ao interpretar milagres como esse. Porque numa interpretação errônea, pode causar uma impressão de que Jesus está dando mais do que eles precisam. Aí você vai voltar à Bíblia e você vai perceber que houveram milagres de multiplicação de alimento.
em que até sobrou comida, mas em nenhum momento você vê desperdício. Sempre, tudo que Jesus fez foi para servir de sustento, foi para alimentar a multidão, foi para as pessoas se fartarem, mas ter o necessário para aquilo. Nunca pense que você tem o direito de exigir mais ainda de Deus, porque você acha que merece. Aprenda a viver com a provisão de Deus. E para cada um é uma, meus irmãos. Respeitando a tua condição, a tua família, as tuas necessidades, presentes e futuras. A gente não sabe o dia do amanhã. Mas nunca pense que Deus nos dá além do que pedimos, simplesmente para dizer que nós somos melhores abençoados, ou para dizer que a gente é mais perto de Deus. Não, não. Lembra do Pai Nosso, está escrito lá em Mateus 6,11, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. É uma oração pela qual Jesus ensina a orar pela provisão do dia, não a de amanhã, não a do mês, mas a do dia, e ser grato a isso. Meus irmãos, isso é prosperidade, é viver na provisão, é viver com aquilo que Ele tem para nós. Os discípulos têm o que precisam. Jesus já preparou o que eles precisam. O milagre, a multiplicação, é um agir dele para gerar fé nos discípulos. Mas não para acreditar que prosperidade é ter muito mais do que precisa. É sobrar nos benefícios. Não devemos orar, meus irmãos, por aquilo que achamos que merecemos. Devemos orar pela provisão do Senhor, que é justa. É a exata medida que precisamos. Assim deve ser a nossa oração. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E no fim, eles sabem o quanto é bom reconhecer essa presença. A presença de Jesus nas suas vidas. Disse Jesus: vinde e comei. E nenhum dos discípulos tinham coragem, conforme o versículo 12, de perguntar quem era. Eles sabiam que era o Senhor. Jesus então pegou os pães e os peixes e entregou aos seus discípulos. Essa já era a terceira vez que Jesus aparecia. É uma espécie de reforço escolar que Jesus está fazendo aqui do discipulado. Jesus já havia ensinado, imagina eu e você, quase 3 anos de convivência com Jesus, milagres, curas, pessoas que se levantaram da sepultura através do poder de Deus, milagres de multiplicação, tanto que Jesus fez e ensinava a esses homens. Mas a impressão que temos é que eles estão somente voltando para a vida deles aqui, e Jesus está numa contínua aparição aos discípulos. É como se Jesus voltasse para dizer: olha, o discipulado não acabou, vocês precisam aprender um pouco mais. Então toma aqui mais um milagre, toma aqui mais um cuidado, toma aqui a percepção de que eu estou com vocês. As últimas palavras narradas por Mateus no Evangelho, Mateus 28, versículo 20, parte B, diz: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. É uma presença constante. Jesus não tira férias, ele não sai. Ah não, eu vou encontrar com Jesus no domingo. Lá em Goiás, antes de vir para Fortaleza, eu morava em Goiás, e eu descobri uma expressão lá que era muito engraçado, que as pessoas diziam que domingo era o dia de colocar a roupa de ver Deus. Então tinha a roupa de ir para a igreja, a roupa de ver Deus. As crianças falavam isso, eu achava tão engraçado. Pois é, dia de domingo a gente vem ver Deus, mas na segunda Ele está presente, na terça Ele está presente. Jesus é presença constante na tua vida, meu irmão. E essa presença constante vai nos trazer, inclusive, experiências de frustração, de ouvir um não, para lembrar de quem cuida de nós, para lembrar que nós somos dependentes dEle, para lembrar que Ele é que nos provê, que dependemos, sim, de ação da nossa força, mas por isso, não quer dizer que você é autossuficiente. Mesmo com o teu braço, com o teu músculo, com a tua capacidade, você precisa de Jesus.
Sem Jesus nós não somos nada. E talvez, olhando para tudo isso que aconteceu com esses discípulos, e ainda não temos o nome desses 2 outros discípulos, que pode ser o meu e o teu, eu quero encerrar trazendo aqui mais 2 nomes, 2 outros discípulos. E deixar claro, esses outros 2 não eram os que estavam lá nesse dia, mas são outros discípulos, que podem de repente nos gerar identificação. E você dizer, então eu sou os 2 discípulos. Lá em Atos, capítulo 9, a partir do versículo 26, diz a palavra de Deus: tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que lhe falara como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Esse aqui é Paulo. Nem os discípulos de Jesus acreditaram na conversão de Paulo. Paulo era conhecido como um perseguidor de crentes, ele era temido pelos crentes. Aí vem Barnabé, esse crente, tem a coragem de trazer um perseguidor para meio dos crentes, dizendo que ele se converteu. Talvez eu e você também não acreditássemos. Rapaz, tira esse homem de perto da gente, ele prende os crentes. Pois é. E aí Barnabé diz, ele tem testemunho, meu irmão. Por isso que eu falo, talvez a gente se identifique. Porque eu fui um que quando aceitei a Jesus, quando confessei a minha fé no Senhor Jesus, muitos não acreditaram. Minha família não acreditou, meus amigos não acreditaram. Eles não sabiam o que Jesus tinha feito no meu coração. E nem podiam saber, porque aconteceu no meu coração. Então eu não sei, meu irmão, como é que está a tua vida. Se você é um discípulo desacreditado do Senhor. Mas deixa eu te falar uma coisa, você é discípulo do Senhor. Ele te chamou para ser discípulo dele. E não importa o teu passado, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo. Então você é nova criatura em Cristo Jesus. Se ainda não for, você tem que ser novo nascido no Senhor Jesus. Esse é um novo discípulo. Mas tem outro. Também em Atos, agora no capítulo 16, a partir do versículo 1, diz a palavra de Deus: chegou também a Derbe e a Listra, havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente e de um pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem. As decisões eram tomadas e pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé, de dia a dia aumentavam em número. Agora Paulo, já reconhecido como discípulo, está trazendo um novo discípulo, multiplicando, como assim tem que ser no discipulado. É Timóteo aqui. Só que Timóteo é inexperiente, Timóteo é novo na fé, Timóteo é o primeiro convertido da sua família. É o primeiro que chega nessa fé porque ele vem de outras tradições familiares. Isso pode causar escândalo, isso pode causar má interpretação, impressão. Só que Timóteo não para por causa disso. Ele é um discípulo disposto, inexperiente, mas disposto a aprender, a caminhar e a pagar o preço de ser discípulo. E talvez eu e você nos identifiquemos com esse. Ainda estamos aprendendo, estamos numa caminhada, ainda não somos tão experientes, mas meu irmão, minha irmã, você já é discípulo de Jesus. Você já foi convidado, convocado a fazer parte dessa família. Você não pode dizer, eu não consigo, eu não posso, eu ainda não cheguei nesse patamar.
Porque, meu irmão, minha irmã, o patamar é simplesmente ser de Cristo. Não tem outro. O patamar elevado é Ele, é Cristo Jesus. O segundo sou eu e você. Carentes da graça de Deus, alvos do amor de Deus, mas não diferente, todos iguais, recebendo do derramar do mesmo sangue que salva, que nos purifica e que nos leva para a eternidade. Você é discípulo de Jesus e você precisa viver como um tal. Então talvez nós sejamos os 2 discípulos. E por isso nessa hora eu quero orar com você. Eu quero te levar a também fazer essa oração. Porque talvez as frustrações do teu cotidiano te passem uma imagem, uma informação errada de que Jesus não está com você, de que Ele se ausentou. Mas frustrações vão acontecer e que apesar delas, Jesus continua preocupado com você. Ele continua perguntando se está tudo bem, se você tem fome. Ele quer ouvir a tua resposta, mas para te dizer, olha, eu estou te dando forças para você buscar. Eu estou te dando provisão para você encontrar. Jesus não nos deixou, meu irmão. Ele não nos deixa. Confia no Senhor. Talvez hoje você precise de alguém que diga, é Jesus ali na praia. É Ele que está lá, vai lá, mergulha. Nada, vai até o Senhor. Ou então, você já está vendo Jesus. Então você é aquele que pode apontar para outros. Isso é discipulado. Talvez você assuma o lugar de João para os outros discípulos dizendo, olha lá na frente, é Jesus, é dele que você precisa. Mas você só pode ser um desses 2 discípulos. Ou aquele que enxerga Jesus, ou aquele que aponta Jesus. Baixe sua cabeça e faça essa oração comigo. Pai, nós queremos te render graças, Senhor Deus, nós queremos te louvar. Sabemos, ó Pai, que o Senhor está aqui nesse lugar, Senhor Deus, não por minha causa, não por nossa causa, mas por amor do Senhor. Porque o Senhor escolheu estar no meio da igreja. O Senhor escolheu estar conosco e ser alvo dessa celebração. Mas nesse dia, Senhor Jesus, eu quero te pedir, Senhor Deus, nos faz discípulos genuínos do Senhor. Tudo aquilo, ó Pai, que tem feito no nosso coração desistir do discipulado, desistir do Senhor, ou acreditar na grande mentira de que o Senhor desistiu de nós. Pai, apaga isso do nosso coração e nos mostra que o Senhor continua ali, com aquela brasa, com aqueles peixes, com aqueles pães, pronto a nos receber, Senhor. Deus amado, se há alguém aqui nesse lugar que não consegue enxergar o Senhor Jesus na praia, mostra, Senhor Deus, tira as vendas dos olhos e mostra o Senhor da provisão, o Senhor do poder, o Senhor da salvação para a vida daqueles que ainda carecem conhecê-lo. E para todos os quanto conhecem, Senhor Deus, reforça essa esperança, essa expectativa de que apesar dos pesares que essa vida nos traz, o Senhor continua se preocupando, nos provendo, nos dando aquilo que precisamos para continuar. Abençoa a tua igreja, Senhor Deus, no nome santo de Jesus Cristo. Amém.